Livro da Bruxa, capítulo Novidades. Apesar dos percalços, gosto muito da minha profissão. Certa vez um professor comentou que o médico sempre pode fazer algo pelo paciente, mesmo que seja apenas consolá-lo. Nunca me esqueci desse conselho. O dia foi bastante atribulado, como é normal num grande hospital. Atendi muitas pessoas com os mais diferentes tipos de problemas e tentei ajudá-las da melhor maneira possível. No final da tarde, subi para fazer a visita rotineira aos pacientes internados. No hospital temos um protocolo de 2 visitas diárias às enfermarias, uma pela manhã e outra no final da tarde. Assim, é possível ajustar melhor as medicações e acompanhar a evolução dos pacientes. Outro aspecto positivo desse procedimento é que o paciente é sempre cuidado por 2 médicos. Isso diminui a chance de se instituir um tratamento incorreto e permite que os casos sejam discutidos entre os 2 profissionais igualmente, informados sobre as condições dos doentes. Pela manhã, a agitação nas enfermarias é sempre intensa. A equipe de enfermagem administra a medicação matinal e auxilia os pacientes no banho. Ao mesmo tempo, é distribuído o desjejum e os médicos passam pelos quartos. Muitos colegas gostam da agitação desse horário. Não é o meu caso. Prefiro fazer a visita à tarde, quando as enfermeiras estão mais calmas e posso trabalhar com tranquilidade. Deixei para visitar minha nova paciente por último. Tínhamos uma conversa a terminar e isso levaria algum tempo extra. Quando cheguei ao seu quarto, ela estava acabando de comer um pote de gelatina. Boa tarde! Lembrem-se de mim? Boa tarde! Como poderia esquecê-lo? Sou sua leitora assídua. Desde a véspera, eu ficara impressionado com a sua lucidez. Aos 86 anos, é comum existir algum grau de senilidade nas pessoas. A memória torna-se comprometida e o convívio social fica bastante prejudicado. É uma situação muito triste e injusta. Contudo, senilidade não era o caso daquela paciente. Sua mente e seu corpo pareciam ignorar a idade avançada. Desde o dia anterior, não havia registros de febre ou intercorrência em seu prontuário, e ela demonstrava a disposição de uma jovem de 20 anos. Examinei-a novamente e não encontrei nenhum sinal de pneumonia. Era como se ela nunca tivesse estado doente. A senhora está muito bem. Se não fosse pelo seu nome nas radiografias, eu poderia jurar que a pessoa com pneumonia é outra. Eu disse que a doença era apenas um pretexto para encontrá-lo. Agora não preciso mais dela. Não era preciso contrair uma pneumonia para falar comigo. Bastava me telefonar. Pelo telefone não teria o mesmo impacto e eu não receberia a mesma atenção. Tem razão. Anotei algumas informações no prontuário. Aliás, desde ontem estou curioso sobre o meu novo trabalho. Quando terei mais informações? De fato, não é um trabalho, é mais como um caminho a ser percorrido. Ela fez uma pequena pausa. Estamos vivendo numa época conturbada e as pessoas estão perdendo a capacidade de se maravilhar com o mundo. Todos nós podemos fazer com que nossa passagem por este planeta seja extraordinária, mas muitos não sabem disso. Estão desperdiçando as suas vidas, o bem mais precioso que possuímos. Ela acomodou-se melhor na cama e apanhou a colher de plástico que repousava no pote vazio de gelatina. Lembrei-me de uma antiga professora de matemática que sempre pegava um pedaço de giz quando ia explicar algo importante. Como disse ontem, ao ler seus artigos, tive minha atenção despertada. E durante algum tempo apenas acompanhei seu trabalho. Quando você publicou o artigo comparando a vida à escola de pintura, julguei ser um momento propício para auxiliá-lo. Olhou-me direto nos olhos. Responda-me com sinceridade.
Você realmente pratica aquilo que escreve ou só coloca as palavras no papel? Fiquei surpreso com essa abordagem tão pessoal e inesperada. Eu acredito nas coisas que escrevo. Comecei me defendendo. No entanto, acho meio complicado pôr em prática muitas delas, pois esse é o caminho que vim ajudá-lo a percorrer. Você descobriu um mapa no qual estão descritos lugares maravilhosos, mas não basta pendurá-lo na parede e escrever artigos sobre ele como vem fazendo. É preciso arrumar a mochila e visitar esses lugares, percorrer todas as estradas e trilhá-las. Caso contrário, sua vida não será vivida no modo extraordinário. Você tem todos os pincéis, tintas e uma enorme tela à sua disposição. Não pinte um quadro tímido e limitado. Esse desperdício é o maior e o único pecado que poderá cometer, sentenciou. No hospital, nós, os médicos, somos as autoridades máximas. Sabemos sobre doenças, tratamentos, procedimentos e prognósticos. Os pacientes confiam em nosso conhecimento e se submetem às nossas orientações. Entretanto, ela invertera completamente essa condição. Sentia-me como se o paciente fosse eu. Apesar disso, não lutei para conquistar minha posição. Decidi me deixar levar para ver qual seria o resultado. Na sua presença, era como se eu tivesse 7 anos e fosse meu primeiro dia na escola. Ah, professora, vou chamá-la de professora. Acho que a partir de agora você é o seu novo aluno, não é? Estou pronto para ser ensinado. Posso mostrar e até mesmo ajudá-lo, mas acreditar que é possível ensinar algo para outra pessoa é uma grande ilusão. Ninguém é capaz de ensinar outra pessoa. Cada um é o seu próprio professor. Mesmo assim, vou considerá-la como professora. Insisti, testando sua paciência. Se você acha conveniente, não me oponho. Decidi provocá-lo um pouco mais. Dou aulas há quase 20 anos e agora você me diz que não é possível ensinar. Estou em crise. Não se preocupe, logo você irá superá-la, ironizou e deu uma piscadela. Nesse instante, uma jovem entrou no quarto. Não a reconheci, mas vi em seu crachá que era do setor de nutrição. Olá, doutor. Olá, vovozinha. Tudo bem? Disse dirigindo-se alegremente a cada um de nós. Desculpe-me interrompê-los. Não se preocupe, você não está interrompendo, respondi. Estávamos apenas trocando ideias. Na verdade, já estava de saída. Preciso encontrar um colega no pronto-socorro antes de ir para casa. Despedi-me de ambas, dizendo que voltaria na tarde seguinte, e deixei a jovem nutricionista fazendo seu trabalho. Já tive contato com dezenas de pessoas idosas e admirava a forma como algumas envelheciam com dignidade. Infelizmente, muitas vezes não percebemos os verdadeiros tesouros disponíveis no contato com as pessoas mais experientes. Claro que isso não é uma regra geral. Também existem idosos, rabugentos e desagradáveis. Certa vez tratei de um velhinho especialista em reclamar e ofender. Ficou internado durante 2 semanas e deixou toda a equipe com os nervos à flor da pele. Fizemos uma festa com bolo e refrigerantes logo após sua alta. Quando ele saiu, todos respiraram aliviados, principalmente eu, pois durante todo o tempo de internação temi que alguém o jogaria pela janela do quarto. Minha atual paciente era a prova da sabedoria da natureza. Para cada ser humano desagradável, existe outro excepcional. Sua autoridade serena e sua lucidez me fascinavam. Seria maravilhoso se todos pudéssemos envelhecer como ela. Quadrado. Fui visitá-la novamente na tarde seguinte. Após os cumprimentos, ela pegou um guardanapo de papel e colocou-o sobre a mesinha. Hoje gostaria de lhe mostrar algo importante. Empreste-me sua caneta, por favor. Entreguei-lhe a caneta e ela começou a desenhar algumas linhas retas.
Eu estava decidido a não mais me surpreender com o que ela dissesse ou fizesse, mas não pude deixar de admirar a firmeza de sua mão ao executar o desenho. Quando terminou, tinha criado a figura de um quadrado com 2 diagonais. "O que esse desenho significa para você?" perguntou, mostrando-me sua obra. Tentei ganhar algum tempo. "É algum tipo de teste para avaliar meu perfil psicológico ou posso responder sem medo de ser analisado?" "Apenas gostaria de saber o que você vê nele", tranquilizou-me. "Aparentemente é um quadrado e 2 diagonais. Acertei?" Ela esboçou um sorriso, percebendo minha atenção em responder algo inteligente. "Não existe certo nem errado, é apenas um desenho." Ela parecia estar se divertindo com minha preocupação. "Quando você o vê como um quadrado e suas diagonais, que pensamentos vêm à sua mente?" "Quer realmente saber isso?" perguntei, tentando ganhar mais algum tempo. "Só se você não quiser contar." "Então vamos lá. Esse desenho me faz lembrar de um problema de geometria. Estou angustiado imaginando se a próxima pergunta será sobre o valor de algum ângulo ou o cálculo da distância entre 2 pontos. Acho que são lembranças não muito boas do tempo da escola." Ela sorriu, olhou para o desenho e ficou pensativa por alguns segundos. "Não precisa ficar angustiado. Vou salvá-lo dessa situação. A figura pode ser o desenho de um envelope. Consegue vê-lo?" Olhei novamente para o papel. Como num passe de mágica, o problema de geometria havia desaparecido e lá estava o desenho de um envelope. Nenhuma linha havia mudado, mas a figura era outra. Não consegui disfarçar e sorri como uma criança deslumbrada. Sempre gostei muito de mágica, e quando vi o envelope, foi como se tivesse visto um elefante saindo de uma caixa de fósforos. "Ah, um envelope! Não pude percebê-lo da primeira vez, mas agora..." "Que tipo de pensamento a imagem de um envelope lhe traz?" perguntou séria. Envelope. Fingi procurar algo na memória. "Não faça cena. Quando você viu o envelope, algo surgiu em sua mente. Afinal, não é a primeira vez que você vê um envelope. Já existem ideias associadas a ele. Você só está ganhando tempo porque não tem certeza se quer me contar, não é?" Tinha sido apanhado. Parecia impossível despistá-la. "Está bem, confesso. Lembrei-me de uma amiga que mora em outro país. Conheci-a numa viagem que fiz há cerca de 15 anos. Trocamos muitas cartas antes de ela se casar. Sempre quando vejo um envelope, lembro-me dela. Tem certeza de que essa figura não é um teste para revelar minhas características psicológicas?" "Pare de se preocupar em não se expor. Você ainda não percebeu que eu não preciso de nenhum teste psicológico para descobrir o que quero? Sou uma bruxa. Sei tudo a seu respeito, inclusive pontos que você mesmo desconhece. Estou apenas lhe mostrando algo para facilitar o seu caminho. Portanto, pare de relutar." Eu não conseguia distinguir quando ela estava falando sério de quando dizia algo apenas para me atiçar. Será que ela acreditava ser realmente uma bruxa? Ou tinha dito aquilo apenas para me provocar? Sua aparência frágil e sua idade avançada ocultavam uma mente brilhante, capaz de manter o controle em qualquer situação. Ela era o tipo de pessoa que eu gostaria de ter ao meu lado, caso entrasse em alguma encrenca. "Ah, uma bruxa! É a primeira vez que tenho uma bruxa como professora. Pensando bem, acho que já tive algumas professoras bruxas. Elas adoravam me deixar para exame no final do ano." Fiz uma careta como se tivesse algo azedo na boca. "Mas não acredito que você seja uma daquelas professoras bruxas. Talvez seja uma bruxa professora, não é? Espero não ficar de recuperação na sua matéria. Não estou mais em idade de fazer provas nas férias." "Não se preocupe, não será o caso. Também gostaria que você me contasse o que sabe a meu respeito, que eu ainda não sei. Assim poderia economizar um dinheiro de analista." "Vou fazer melhor que isso. Vou lhe mostrar como descobri-las por si mesmo.
Melhor do que dar um peixe é mostrar como se pesca. Não é o que diz o ditado? Ela pegou novamente a folha de papel e retomou o ar professoral. Vamos brincar um pouco mais com a nossa figura. O que mais você consegue ver nesse desenho? Não sei, deixe-me pensar. Fiquei olhando o desenho durante quase 1 minuto, mas não conseguia me concentrar. Só vi o envelope ou problema de geometria. O silêncio era absoluto e minha ansiedade crescia com o passar do tempo. E ela permanecia serena. Tive a impressão de que se eu ficasse mais 1 ano olhando para a figura, ela esperaria. Era como jogar xadrez. O próximo movimento era meu e ela apenas aguardava para ver o que eu faria. Olhei para ela pedindo socorro. Não estou conseguindo, preciso de ajuda, admiti envergonhado. Que tal uma ampulheta? Sabe o que é uma ampulheta? Claro que sei. É um tipo antigo de relógio feito de vidro no qual se coloca areia. Quando virado, a areia escorre lentamente da parte superior para a inferior. Decidi temperar um pouco mais a nossa conversa. Lembro-me de que tive uma quando vivi em Roma, na época do Império. Mas isso foi numa das minhas outras vidas, disse, querendo ver qual seria sua reação. É bom saber que você se lembra de outras vidas. Será útil para aproveitar melhor esta, rebateu, me desarmando. Fiquei sem ação. Agora volte à figura e veja se consegue achar a ampulheta, ordenou. Obedeci e tornei a olhar para o desenho. A mágica ocorreu novamente. Numa fração de segundos, o envelope se transformou numa ampulheta. Vi os cones de vidro formados pelos triângulos superiores e inferior e o suporte de madeira formado pelas linhas laterais. Mais uma vez, não consegui conter a expressão de quem vê um milagre acontecer bem diante dos olhos. Notei que ela observava divertida meu deslumbramento. Que pensamentos a ampulheta lhe traz? Perguntou no instante em que algumas imagens surgiram em minha mente. Deixei as ideias fluírem. Vejo um alquimista medieval colocando um frasco no fogo e virando a ampulheta para marcar o tempo. É madrugada. Ele está só em um laboratório e sonha com um dia em que será capaz de produzir o elixir da longa vida e se tornar imortal. Fiquei surpreso com as ideias que eu mesmo acabara de expor. Parabéns! Está ficando poético e soltando mais a imaginação, isso é bom. Assim nosso trabalho fica mais divertido, não acha? Era uma legítima professora estimulando um aluno pelo acerto. Obrigado, acho que estou começando a pegar o jeito. Agradeci e fiz uma referência. Então vamos continuar. O que mais você consegue ver no desenho? Tem outra coisa para ser vista aí? Só depende de você. O que acha? Depois de ter recebido os parabéns, eu não pretendia, sob nenhuma hipótese, passar um atestado de falta de imaginação. Olhei para a desafiadora figura e procurei uma nova abordagem. Concentrei-me durante algum tempo tentando achar uma solução. De repente, tive um estalo. Ah, já sei! Estou vendo uma porteira. É, sim, é uma porteira, concluí entusiasmado com a minha descoberta. Ela apenas olhou para mim e sorriu. Agora você quer saber o que a porteira me faz lembrar, não é? Ela balançou lentamente a cabeça, concordando. Estou me lembrando do sítio do meu tio. Lá havia uma porteira igual a essa. Fui para lá algumas vezes. Quando chegávamos, era preciso descer do carro para abri-la. O sítio foi vendido há alguns anos. Tenho boas recordações daquela época. As lembranças chegavam velozes e continuei divagando sem restrições. Era muito agradável dormir com o barulho dos grilos e acordar com o canto dos galos. Também havia uma pequena cachoeira perto da casa. Tomei banho nela algumas vezes. A água era gelada, deliciosa, mas foi há muito tempo. Não faria isso de novo, especialmente depois de ter aprendido que é possível contrair esquistossomose em lagos contaminados.
Ela levantou uma sobrancelha quando falei sobre a esquistossomose. Dessa vez você começou com poesia, mas foi trazido rapidamente à realidade pelos seus conhecimentos médicos. Pensar em esquistossomose quebrou todo o encanto. Certos conhecimentos, às vezes, nos atrapalham, mas evitam que a esquistossomose nos pegue, rebati. Também pedem que tomem banhos de cachoeira, não é? Ela colocou o desenho de lado antes de prosseguir. Não estou dizendo que devemos nos arriscar de modo insensato, mas com um pouco de bom senso, podemos assumir alguns riscos e tornar a vida muito mais interessante. Ao beijar alguém, você também pode contrair uma doença, mas qual é a graça de passar a vida sem beijar e ser beijado? Tem razão. Como disse um poeta, o porto é o lugar mais seguro para um barco, mas ele não foi feito para ficar lá. Seu destino é navegar. Ela sorriu e bateu palmas. Parece que retomei a inspiração poética, não é? A palavra poeta vem do grego e significa aquele que faz. Comparar pessoas a barcos ou a vida a uma pintura é típico da poesia. Ela permite estabelecer semelhança entre coisas diversas. Também possibilita ver a mesma situação por diferentes perspectivas. Ela pegou o papel e mostrou-me o desenho. Brincar com esta figura é uma forma de exercitar essa capacidade. Se soubermos utilizá-las, podemos perceber as maravilhas ocultas em nossa rotina e modificarmos nossa vida. Uma nota de melancolia insinuou-se em sua voz, e ela começou a falar como se estivesse conversando consigo mesma. Infelizmente, esse nosso dom é pouco utilizado. É o motivo pelo qual as pessoas se tornam angustiadas e insatisfeitas. Elas deixam atrofiar a capacidade de se maravilhar com o mundo. Não conseguem ver os tesouros que estão o tempo todo bem diante dos próprios olhos. De repente, como se tivesse sido apanhado, distraída durante o trabalho, retomou a disposição anterior. O que mais você consegue ver aqui? Disse indicando o desenho. Ainda há outras possibilidades nessa figura? Perguntei incrédulo. Ela colocou o papel de lado. Tem razão. Não vamos exagerar. Você já tem o suficiente para pensar por hoje. É hora de descansarmos. Amanhã é sábado. Você virá me visitar? Amanhã é meu dia de folga. Outro médico está encarregado de visitá-lo. Entretanto, se você quiser, virei apenas para conversarmos. Posso chegar no início da noite. Será um prazer, mas devo avisá-lo de que o horário de visitas desse hospital é até às 17 horas. Se você chegar ao início da noite, não poderá entrar, disse num tom maroto. Vou lhe revelar um segredinho. Tenho isso para mostrar na portaria, sussurrei apontando para o meu crachá. Eles pensarão que sou médico e me deixarão entrar, mesmo fora do horário de visitas. Ah, muito bom! Só espero não despertar ciúme em nenhuma esposa ou namorada, pelo fato de você vir me visitar no sábado à noite. Fique tranquila, estou absolutamente solteiro e não tenho nenhum outro compromisso. Era verdade, eu tinha terminado havia pouco tempo um relacionamento de vários anos e estava tentando me manter longe dos compromissos sérios. Minhas últimas noites de sábado tinham sido passadas ouvindo músicas e comendo pizza sozinho em meu apartamento. No próximo vídeo entraremos no capítulo Perspectivas.